Então é isso, pessoal. Essa resenha de hoje a gente vai falar sobre o Cruzeiro. Eu sou o Farley Cardoso. Eu sou o Thiago Maia, já curte, compartilhe, deixe seu like e passa a seguir a gente aí no canal do YouTube. Thiago, um jogo ontem que foi praticamente um presente para quem gosta de futebol, né? É um dos grandes jogos do Campeonato Brasileiro e para te falar a verdade, viu? O jogo de ontem foi um dos melhores jogos que eu presenciei em loco. Foi um grande jogo de uma equipe fantástica e de muito talento, que é o Flamengo, o melhor elenco disparado da América do Sul. E o Cruzeiro competiu de igual para igual e jogou até melhor que o Flamengo em boa parte do jogo. Me lembra um pouco, logicamente, que distinto algumas qualidades individuais de alguns jogadores, porque na época também os dois times que eu vou citar aqui era muito completo, tinha craque, muitos craques dos dois lados. Aquele famoso jogo entre Flamengo e Santos, Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Claro que ontem não tinha dois jogadores de um de cada lado desse nível, mas eu falo pela intensidade do jogo, dois times competir tanto os 90 minutos. E foi um jogo em que cada equipe teve a sua proposta de jogo, né? O Flamengo, a gente já sabe, do Felipe Luiz, é um time que gosta de ter a bola, é um time que marca em linha alta, tem muita rotatividade entre os jogadores de frente. O Gerson sai da direita, abre espaço para o Wesley, o Arrascaeta se movimenta muito entre linhas, o Cebolinha teve na esquerda, ora pelo lado direito, o Dela Cruz aproxima. Então é um time que gosta de ter a bola e se movimenta sem posições tão fixas. Você acha que dá para cravar o Wesley lateral? Porque o Wesley fica tanto... A questão do Wesley é por causa da questão tática mesmo, né? Quando você tem o Gerson, que joga como meia pelo lado direito, o Gerson não é jogador de fazer corredor. O Gerson não é um jogador de atacar o espaço, profundidade. Então ele sai da direita, vem para dentro, alguém tem que ocupar o espaço. E o espaço é do Wesley e por vezes o Alexandre, por diversas vezes, ele faz uma saída de três. Ele se transforma em um zagueiro pelo lado esquerdo para potencializar, inclusive, a subida do Wesley. Eu quero que a gente comece falando, eu quero que você fale muito de um jogador que não foi pouco citado ontem, mas que a gente viu que está jogando muita bola. Logicamente o Caio Jorge, ele roubou a cena ontem, está com uma intensidade alta. O Gabigol indiscutivelmente, a gente sabe que a estrela dele brilha, é muito decisivo. O Matheus Pereira vem recuperando aquele futebol de camisa 10 de ofício, que é o Matheus Pereira. E o Matheus Pereira muito mais participativo. Se a gente pegar o mapa de calor ontem dele, ele circulou pela direita, por dentro, participou de ações pelo lado esquerdo. E é esse Matheus Pereira, no modo Leonardo Jardim, que às vezes não vai ser tão decisivo, com o último passe, pisando na área, mas é um jogador que está entendendo a leitura de jogo, está sendo um jogador bastante útil, um jogador que tem conseguido participar das ações do jogo de forma, às vezes, indireta. O que é indireta? É participar em âmbito coletivo, sem ser esse jogador que talvez vai decidir o jogo, vai dar a última bola, vai ter o improviso. Então vai tudo dentro de uma ideia do Leonardo Jardim. E sobre o Leonardo Jardim, Fale, é bom a gente falar isso aqui, são até dados estatísticos que a gente tem aqui. São 17 jogos à frente do Cruzeiro, né? O primeiro jogo dele foi contra o América, né? Empate em 1-1. E um detalhe, desses 17 jogos, os jogos que o Cruzeiro venceu, exceto o confronto contra o Vila Nova pela Copa do Brasil, em todos esses jogos que o Cruzeiro venceu, o Cruzeiro teve menor posse de bola do que o adversário. E nos jogos que o Cruzeiro teve maior posse de bola, o Cruzeiro do Leonardo Jardim não venceu. O que isso quer dizer? Que não necessariamente você ter a bola é sinônimo que você vai ganhar o jogo ou que você está tendo uma apresentação digna, ou que você está competindo mais. Sobre o Leonardo Jardim ainda, quando ele chegou, ele foi muito claro no que ele pensa sobre o futebol. Ele disse, a minha equipe tem que recuperar a bola de forma mais rápida. Ou seja, é a pressão pós-perda, é a pressão no portador da bola, que é o jogador adversário. Ontem a gente viu muito isso. Muito, inclusive o primeiro gol. Pressionou o Dela Cruz, provocou o erro e acelerou o passe. O Caio Jorge foi no 1 contra 1 e fez o gol. E além disso, é bom a gente ressaltar que esse é o princípio, é de ter a bola mais rápido e provocar o erro do adversário. E aí as formas de como você ataca e como você defende. Primeiro, como que o Cruzeiro hoje ataca?
de forma rápida, 2, 3 toques, jogadas em velocidade, gerando amplitude o tempo inteiro, associação pelos lados do campo para gerar essa profundidade. Então é um Cruzeiro do Leonardo Jardim que não precisa roubar a bola e dar 3, 4, 5, 6 passes, não. Acelera o jogo, propõe que o adversário corra para trás e seus jogadores em vantagem direcionado para o gol. Então é a forma como o Jardim ele entende o futebol e está sendo executado hoje no Cruzeiro. Lembrando que o time que está correndo para trás porque perdeu a bola está todo desajustado. Desajustado. E aí você tem... Bola, você estava atacando, então você está de frente, contra o zagueiro correndo para trás. O zagueiro correndo para trás. Então são detalhes de como o Cruzeiro do Leonardo Jardim tem jogado. Quando nós falamos que o Dudu e o Gabigol inicialmente não teriam vida longa com o Leonardo Jardim, o Dudu já era. Eu acho que poderia até ser útil para o elenco, mas o Dudu não casa com a ideia de jogo do Leonardo Jardim. O Dudu é muito rápido com a bola no pé. Ele sai da beirada, vem para dentro, tem um improviso. Mas o Dudu não era um jogador de atacar o espaço como é o Wanderson. Não estou comparando qualidade técnica. Isso, na recomposição... Não é a pessoa, é o jogador. É característica. Aderiu, a recomposição do Wesley sem bola. O momento dele sem bola do Wanderson é infinitamente superior ao do Dudu. E sobre o Gabigol, quando você vê o Caio Jorge tendo atuações como teve ontem, inventando com frequência, é nítido que na posição do Caio Jorge, o Gabigol não tem as características que o Leonardo Jardim tem. Por quê? O Caio Jorge pressiona a saída de bola do adversário. O Caio Jorge, ele procura e faz com que o adversário erre. E o Caio Jorge tem velocidade. O Caio Jorge consegue correr 30, 40 metros com a bola e sem a bola. O Gabigol, para essa função, ele não tem essa velocidade. O Gabigol, bem de fora da área, o Gabigol talvez técnico, talvez ali no 1 contra 1, ele, o goleiro, talvez seja mais decisivo, mas vai muito pela questão de como o Leonardo Jardim pensa o futebol. De frieza dentro da área, decisão, né? O Gabigol é um cara decisivo, isso a gente não nega, mas eu acho que o momento do Caio Jorge, fisicamente também conta muito. Muito superior, tá muito superior e jovem também, né? É mais novo, N fatores pelo que a característica do jogo que o treinador pede, então tanto perde espaço. Que o Gabigol, o melhor jogo dele com a camisa do Cruzeiro, pelo menos na minha opinião, foi o jogo pela Copa Sul-Americana contra o Palestino, onde ele jogou um pouco mais recuado, não tinha o Matheus Pereira. E ele fez ali um segundo atacante, de mais controle, não de tanta explosão. E talvez é assim que o Leonardo Jardim tem pensado ele. Para jogar com o Caio Jorge e com o Matheus Pereira, eu acho que isso aí está descartado. A não ser que o Cruzeiro enfrente um adversário que vai vir extremamente em bloco baixo, e aí o Cruzeiro vai ter que propor mais o jogo, ter mais cadência, rodar um pouco mais a bola e preencher um pouco mais a área. Talvez Gabigol se encaixe como dupla de ataque com o Caio Jorge, o Matheus Pereira de um lado, o Wanderson do outro, aí o Christian sairia do time. Isso pensando no momento hoje. Mas jogo para talvez aquele jogo que ficou fechado no primeiro tempo, 0-0, e aí no segundo tempo aí já muda. O time vai lá e fecha mais ainda para garantir o empate, e o Cruzeiro precisando de fazer o gol. Aí ele pode ter uma opção de mudar essa questão tática. Como que o Cruzeiro joga hoje na sua plataforma? Ele joga com uma linha de 4 defensores, os dois laterais, tanto o Fagner e o Kaique. Por sinal, ontem deu certo. O Fagner está muito bem no jogo, né? O Fagner bem demais. Defensivamente e ofensivamente. Qual é o posicionamento dos dois? Se a bola circula pela direita, o Fagner vai. Se a bola circula pelo lado esquerdo, o Kaique vai. Então fez o beabá com os laterais. O Lucas Romero é o primeiro volante, é aquele que sustenta, participa, né, da construção inicial da saída de bola, assim como o Lucas Silva também. E um outro detalhe, muito distante, né? o Lucas Silva está muito bem, jogador que dá ritmo, consegue cadenciar. 2 tempos completos de nível alto de intensidade, marcou muito. Muito, jogou com a bola no pé, tem muita capacidade, bem também, né? Pisa bem dentro da área, inclusive tem uma jogada que pisou dentro da área, poderia ter saído o gol do Cruzeiro, uma jogada pelo lado esquerdo. E um outro detalhe, o Cássio não tem que participar de nenhuma construção com a bola no pé, na ideia de jogo do Leonardo Jardim. E ontem teve uma, né?
Mas Ontem teve é algo uma que reposição de bola acontece. muito rápido, que quase que girava o gol do Matheus Pereira, que chegou chutando e foi prensado. E aí a saída de bola do Cruzeiro é muito baseada no Vidalba, que participa, começa, inicia, aí o Lucas Silva baixa, o Romero baixa, e aí o Cruzeiro tem uma saída de bola. Então Sim, o Vidalba é o zagueiro construtor. é o zagueiro construtor, e ele não está usando o Cássio. É uma ideia do Leonardo Jardim, talvez tivesse outro goleiro com mais capacidade de sair com os pés, poderia ser utilizado, mas não é da ideia dele. Seria isso que talvez o Fernando Diniz queria? Não, o Fernando Diniz é por causa da ideia, né? Como ele pensa o futebol, né? É totalmente diferente como o Fernando Diniz pensa o futebol e como pensa o futebol o Leonardo Jardim. É totalmente distante, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É bom você falar isso, que eu acho que o Fernando Diniz, o que ele pensa de futebol, eu acho que é distante de 90% dos treinadores. É algo, tipo assim, Só muito dele. peculiar dele, né? Só dele. E sobre este Cruzeiro, que a gente pode pensar daqui para frente. Tendo essa evolução, ganhou um jogo gigante como ganhou ontem, ganhar do Flamengo diferente, se é no Mineirão, se é no Maracanã, da forma como foi o Flamengo, ponto a ponto ali com o Palmeiras nesse início de campeonato. O Palmeiras já havia ganhado o jogo do Vasco, então foi uma vitória gigante que dá a condição do Leonardo Jardim aperfeiçoar o estilo de jogo e deu uma confiança enorme. Quando você ganha um jogo contra o Flamengo, a questão mental do atleta, o psicológico, ele tá lá em cima. Você falar no lado mental, quase muita gente acha que não, mas eu acho que não só o jogador de futebol, acho que o ser humano, a vida da gente vai, a cabeça estando, a autoestima, a confiança, todo mundo, como se diz a famosa frase do Pofechô, né? Estando apontando pro Shell, Dá certo. Tudo dá certo. Eu acho que era o que o Cruzeiro precisava também. Além dos 3 vitória pontos, gigante. uma vitória contra um Flamengo. E jogando melhor. E jogando melhor que o Flamengo, de mudar de patamar no campeonato. E sobre o jogo ontem, E as outras equipes também, eu acho que passam a entender diferente. Vão enxergar o Cruzeiro de uma maneira diferente agora. E aí também que o Leonardo Jardim talvez vai ter que fazer alguns ajustes, como dissemos, quando enfrentar uma equipe que joga em bloco baixo, de forma reativa, que o Cruzeiro vai ter que propor mais o jogo, mais a bola, um pouco mais de cadência, e os números são bem claros. Quando a gente disse que os jogos em que o Cruzeiro, o Leonardo Jardim, teve mais posse de bola, ele não ganhou nenhum, exceto contra o Vila Nova pela Copa do Brasil. E os jogos que o Cruzeiro teve menor posse de bola, mas foi mais efetivo, mais agressivo e com uma proposta também de atacar o adversário. Então podemos dizer que o Cruzeiro pode jogar melhor contra times igual, por exemplo, foi o Flamengo, que é um time gosta de ter a bola, dá espaço para transições. E joga e deixa o time também jogar, porque fica um pouco exposto. Querendo ou não, quem ataca muito fica exposto. Aí você pega Flamengo, Inter, o próprio Palmeiras, Corinthians, agora com o Dorival, Bahia, né? Fortaleza. O Atlético, time que ataca muito. Então, pro Cruzeiro é o estilo de jogo melhor de jogar contra. E acho que já tem essa ideia. Mais fechada, o Cruzeiro talvez pode ter uma dificuldade, e aquela opção que a gente falou do Gabigol, pisando dentro da área. 4-4-2, mudando um pouco ali, tendo as variáveis. Mas o trabalho do Jardim, eu acho que começa a ficar interessante. O torcedor começa a cair nas graças do Leonardo Jardim. E agora esperar o Cruzeiro ir pontuando até a parada para o Super Mundial, abre a janela e aí a gente sabe, vai vir reforços. Aí a diretoria tem que trabalhar, porque só que agora eu acho o trabalho certo. O treinador montar o elenco. E ele já pediu. O treinador vai pedir o jogador de característica que ele entende pro time dele e não vai ser simplesmente o diretor ir lá correr atrás de medalhões em nome de quem ele quiser trazer e falar com o treinador. Você tem isso e trabalha. Então, esse eu acho que é o caminho que tinha que ter feito antes, lá no início da pré-temporada. Inclusive, a informação que a gente tem aqui. Porque ele pediu... não tem o plantel para até o final do ano rodar os campeonatos. Não tem. É muito limitado. Apesar que a Copa Sul-Americana, só um milagre, né? Ele pediu um zagueiro, um lateral esquerdo. Pediu um jogador jovem de beirada de campo com velocidade. Pediu outro jogador de beirada de campo, mas com características de meia, que chama-se ponta construtor. E você e mais um volante. Com certeza, eu acho que não tem esse treinador. Com certeza ele entregou nomes, né? Entregou. Ele não falou só provavelmente entregou nomes. Com certeza ele falou nomes. Ele veio da Europa, ele conhece o jogador. E o Cruzeiro deve buscar.
que eu acho que o Pedrinho não vai medir esforços aí para entregar o material humano que o Leonardo Jardim precisa para alcançar os objetivos na temporada. Dá para brigar por título? Vi muita gente ontem falando, o Cruzeiro agora vai brigar por título. Ele pensa com a paixão, Aí coração, aquele, e é calma, certo de pensar. torcedor. É certo de pensar. Pensar em Fenômeno aí, título hoje. calma. Mas é a Torcedores, verdade. calma. Eu acho que tem que ser passo a passo. A gente vê o Flamengo e o Palmeiras muito distante, pelo menos eu vejo. Não só do Cruzeiro, mas dos demais. Joga mais tempo junto, é um plantel de... A gente tava falando, tem 3 times. A gente olhava, o Davi Luiz olhou para trás, ele escolheu 3 jogadores, entrou. Depois escolheu mais Felipe 2, Luiz. entrou. O Felipe Luiz. Então é fácil. O Leonardo Jardim, nitidamente a gente via. Ele olhava para trás e continuava Não tem como eu mudar. com o mesmo time. Não dava para mudar. Não dá pra mudar, porque ele não tinha, talvez, jogadores com a característica que ele entendia para aquele momento do jogo. Tanto é que ele foi mexer, faltou 8 minutos. Os 2 volantes amarelados, o Romero tomou um cartão amarelo Muito precocemente, muito cedo, e o Wallace não entrou. Não tem confiança. Mas eu acho que é isso. Acho que resumi muito bem aí esse bate-papo do que está sendo o Leonardo Jardim até aqui. E eu acho que o Cruzeiro pode ter novas expectativas após o meio do ano com a janela de brigar na parte de cima da tabela. Não falando em título, mas um G4, um G6, eu acho que isso pode se tornar realidade. Então é isso. E se você gostou do vídeo, já curte, comenta, compartilha, deixa o like, que é muito importante pra gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho para novos vídeos como esse aqui. Lembrando também que coberturas de jogo, acompanhamento de treinos e muito mais. E várias outras coisas por aí. E resenha, né? Sempre. E resenha. Estamos lá também, a nossa página lá no Instagram, né? Mas também aqui no YouTube. Mas o Podfute é um só. Tamo junto. Valeu.